aqui de novo, doutora Juliana Rossi, e hoje eu quero falar sobre um tema bem também importante, que é a entrega dos trabalhos, né? O trabalho chegou, então vamos supor que o trabalho chegou e tá tudo bem, tá bem bonito, e você quer cimentar esse trabalho na boca do seu paciente. A odontologia, ela é uma odontologia hoje adesiva, tudo é colado no dente. E também com isso muito mais criteriosa. Uma vez eu fui para um congresso que falava sobre adesão microscópica, foram 3 dias vendo só essa parte de dentina, de esmalte, e para ver o tanto que é importante você entender que tipo de substrato você está colando, como que é o esmalte, como que cada um vai se comportar de acordo com o seu sistema adesivo. Eu não vou entrar em detalhes de parte técnica disso, eu quero mais falar assim, sobre a importância do cuidado, mais uma vez, dessa cimentação. Algumas lâminas que não têm preparo, elas são facetas, são lâminas que têm alto risco de ser cimentada meio tortinha, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Então é importante, mais uma vez, ter bastante critério. Várias pessoas têm várias formas de se fazer. Eu começo a cimentação de pré-molar até outro pré-molar. Tem professores que recomendam incisivos, e aí cada um tem uma forma de trabalhar e o que faz dar certo, né? Uma das coisas mais importantes da cimentação é o controle de umidade, porque isso é importante para a adesão. Sobre a história de isolar e não isolar, eu vejo algumas pessoas falarem sobre isolamento absoluto como se fosse uma condição sine qua non, tem que fazer isolamento absoluto para fazer cimentação, mas também vejo outros professores, que também são professores muito bons, que dizem que é possível, se você tem um bom controle de umidade, você pode fazer um isolamento absoluto modificado, ou você pode afastar e usar afastadores e fazer a cimentação. No final das contas, o que importa é você controlar muito bem essa saliva. Afastar mais uma vez, ser criterioso, porque não adianta você ter os melhores materiais, os melhores equipamentos e o seu critério está baixo. Então você pode investir em muitas coisas da odontologia e continuar fazendo os mesmos erros, porque equipamento não vai fazer por você. Então você tem que ter bastante critério. Primeiro passo da entrega, depois que eu removo e faço uma higiene dos preparos, tal, começo a encaixar lâmina por lâmina. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu quero provar é a adaptação. Então eu vou encaixar uma por vez, um dente só. Então eu vou ver a adaptação de todos. Se precisar de algum ajuste, eu vou fazer algum ajuste e encaixar o próximo. Os trabalhos, eles ficam cada vez mais fiéis ao preparo, se você for criterioso, e cada vez menos ajuste. Normalmente não tem que fazer ajuste. Aí eu provei, por exemplo, só o central, depois eu provei só o canino, depois eu provei só o pré-molar, só o lateral, e aí depois eu começo a colocar para provar ponto de contato. Se você for fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a chance é muito grande de você achar que é ajuste quando é ponto de contato. Então, fiz todos as provas da adaptação. Agora eu vou partir para a prova do ponto de contato. E aí é hora de você encaixar uma lâmina e encaixar outra. E nessa hora, o seu olho tem que estar bem preparado para enxergar. Por quê? Muitas vezes a gente, quando prova ela que não está cimentada, elas encaixam porque elas têm micro movimentos. Mas quando você cimentou uma lâmina que vai cimentar outra, aí você não consegue encaixar. Então uma dica vai aqui no meio, que é o seguinte: cimentou uma lâmina, você vai encaixar outra, antes de você colocar o cimento dentro da lâmina, experimenta, ver se ela está entrando. Se não estiver entrando, você pode ajustar a proximal dela com uma borrachinha Hexacerapol, que é abrasiva, que ela consegue remover um pouco o ponto de contato, dando polimento.
Feito isso, encaixou todas, cimentou, aí você vai cimentando uma de cada um. Eu cimento uma faceta por vez. Eu já tentei cimentar duas de forma simultânea, eu não me sinto confortável assim. Então eu cimento uma de cada vez. Eu não percebi que eu ganhei tanto tempo cimentando duas e aumentei muito o meu risco. Então eu me sinto confortável cimentando uma de cada vez, é assim que eu faço e tá tudo certo também com quem faz duas. Tudo vai da forma que você faz, da sua habilidade e o resultado que você tem. Feito isso, você foi cimentando e tal. A cada vez que eu cimento uma lâmina, eu lembro que quando eu comecei a cimentar a faceta, ou coroa, não importa, a coroa é um pouco mais fácil no sentido da inserção, a coroa não vai te dar tanto trabalho, ela tem um encaixe mais não correto, mas ela já tem um encaixe mais definido, né? A faceta ela tem, pode acontecer desse micro movimento. E aí, antigamente, quando eu comecei a cimentar, eu tinha problema de ficar excesso de cimento. E isso me chateava, porque além de não ficar do jeito que eu queria, eu tinha que ficar removendo depois, e é bem ruim de tirar excesso de cimento na área cervical ou proximal. E aí eu fui ficando cada vez mais criteriosa com isso. Então eu encaixo a lâmina, faço uma certa pressão e removo o excesso com o pincel. Quanto eu faço isso? Gente, não é a marca do pincel, não é qual pincel, é que eu vou fazer isso sem cansar. Vou passar quantas vezes forem necessário o pincel até que eu remova todo o excesso. Então eu faço isso com muito carinho, com muito cuidado, até que eu enxergue que eu removi tudo. Eu checo mais uma vez. E aí eu terminei de cimentar uma lâmina, eu uso Teflon para cobrir os dois dentes do lado, tiro o Teflon, passo fio dental, observo. Muitas vezes eu passo a lixinha até a tira de aço, a lixa, para eu remover tudo que eu tiver de excesso já nessa lâmina. Eu nunca deixo que, mesmo que tenha, hoje não fica mais excesso, mas se ficar algum excesso agora pode acontecer em uma por vez, porque eu já volto e já estou muito mais criteriosa. Vou fazendo isso porque no final eu não tenho mais que dar acabamento em nada. E antes eu sofria um pouquinho, porque a minha rotina é igual à sua, de consultório mesmo. E muitas vezes a gente tem que se adaptar a esse tempo de consulta, né? É um trabalho um pouco demorado. E aí terminei de cimentar, eu vou ajustar, se precisar algum contato, e checar as guias. Eu não tenho vergonha de assumir que eu já tive que cimentar a lâmina novamente por conta de guia anterior. Se você não deixar a guia em canino, o seu lateral vai pular. Se você não deixar a guia em canino, o seu premolar pode gerar uma sensibilidade baita para o paciente. Então, checar as guias é algo assim, é muito fundamental. Não só para facetas, para qualquer tipo de trabalho, na verdade até para o dente natural do seu paciente. É importante que você cheque onde ele está fazendo guia. A guia ele tem que fazer guia anterior e guia de lateralidade em canino. E os outros dentes não devem tocar. É uma coisa muito simples, mas no dia a dia eu também observo que muitos profissionais têm problema com isso. Então, fiz os ajustes, refinei a bordinha das lâminas na região palatina. Então, eu passo broca FF, deixando bem acabadinha, bem criterioso. Pega o explorador, sente com o explorador se existe algum degrau. Pergunta para o seu paciente, tá tudo bem? Eu falo assim, passeia com a língua um pouquinho, vê se tá tudo bem. Deixa tudo muito bem polido. E aí é só correr para o abraço, dar o espelho pro paciente, chorar junto e viver toda essa emoção boa. Então a entrega de um trabalho é um dia muito gostoso, porque você vai se emocionar junto, você vai ver a transformação, o paciente fica feliz da vida. E não é legal que vire um pesadelo, então já começa antes, com todos os detalhes, preparando bem uma lâmina, treine a sua auxiliar para te ajudar. Eu particularmente não gosto de deixar a lâmina preparada antes, eu gosto de preparar no dia, é crença, sei lá, mas é assim que eu gosto. E isso vai fazer, toda a junção desses detalhes vai fazer um trabalho no final bem interessante.
O que mais que eu queria dizer? Eu acho que era isso que eu tinha para contar para vocês sobre lâminas. Uma observação importante. A gente tem vários tipos de materiais hoje no laboratório que antes a gente não tinha. Então os materiais estão mudando bastante. E aí confunde um pouco a escolha do cimento. Não existe um cimento universal que dá para fazer tudo. Tem cimentos que você pode fazer algumas coisas, mas é importante que você saiba qual é o material que você está utilizando. Primeiro passo, é uma cerâmica condicionável ou não? Se essa cerâmica é condicionada, é faceta ou é coroa? Qual a espessura desse trabalho? É importante para a escolha do cimento. Além da escolha do cimento, também tem a escolha do adesivo. Eu estou trabalhando em esmalte ou estou trabalhando em dentina? Então isso tudo é importante estudar para escolher um sistema adesivo bacana, para escolher um cimento bacana. E eu não estou falando de bacana de mais caro, não, bacana de você entender o que é que você está fazendo. Onde, se você vai condicionar, se não vai condicionar e qual cimento utilizar. Então nessa hora é bem importante estudar. Eu vejo que na parte laboratorial, os técnicos, embora não seja a praia deles, né, o técnico de laboratório não entende de cimento, mas até isso muitas vezes eles querem entender para poder ajudar os profissionais. Na verdade, na prática diária, o que acontece no laboratório é que o dentista pergunta para o técnico que cimento que ele vai utilizar. Então o técnico, ele pode sim se gabaritar para isso, estudar para isso, para orientar o cliente. Mas o dentista também pode ficar um pouco mais por dentro e para fazer a escolha melhor do cimento, porque é uma coisa que é particular, né? Que tem a ver com o adesivo que você já usa. E para fazer uma restauração, qual é o sistema adesivo que você usa? Entende? Então, assim, e esse sistema adesivo com cimento que você vai usar, beleza? Então, assim, são detalhes que você vai ter que prestar bastante atenção e já não é mais realmente a odontologia adesiva, ficou mais criteriosa, um pouquinho mais difícil de fazer, difícil não com muitas possibilidades, muitas escolhas de materiais. Então hoje tem uma gama gigantesca de cimento, de adesivo. Cada material que vem do laboratório deve ser tratado de uma forma diferente. Então isso complica sim, mas é importante estudar para sempre escolher um melhor material de eleição. Para facetas eu sempre uso cimentos que são fotoativados, sem química dual, né, só por luz. E para coroa eu uso o cimento dual. E aí existem os cimentos autocondicionantes também, que são recomendados para coroas de zircônia, e autocondicionante para pino de fibra de vidro também. E é importante, mais do que saber a marca do cimento, é saber o princípio ativo, como é que ele funciona, para você não ficar perdido só na marca do cimento. Então entenda como esse cimento funciona. Então nesse momento tem que estudar um pouquinho e estudar baseado em pesquisa científica, né? Eu não sou muito da pesquisa, dessa parte acadêmica, mas as pessoas que eu sei que trabalham sério com isso são pessoas que acabam virando mentores para a gente saber qual é a melhor coisa baseado em pesquisa científica, sem área comercial envolvida. Então você precisa realmente entender o que é que você está colocando na boca do seu paciente para que esse trabalho dure muito tempo. Eu tenho um caso de faceta funcionando há 15 anos na boca e isso me traz muito orgulho. E foi um caso que foi desgastado, foi bem desgastado o dente da paciente. Então isso é muito gostoso. E aí vale cada esforço, vale cada tempinho que parou para estudar. E hoje com a internet é possível ter acesso a essas informações de uma forma muito fácil. Que antigamente tinha que ir tirar xerox de livro. Hoje tem aplicativo de aula de professores incríveis. Tem o YouTube que às vezes eu vejo aula de professores, poxa, muito consagrados e que tá aí, o material tá de graça, né? Então, assim, além de gastar um pouco o tempo que você gasta no Instagram ou nas redes sociais, gaste esse tempo também buscando uma informação que te agregue no sentido acadêmico, vamos por assim, né? Tem bastante coisa legal na internet
E nós estamos numa época de ficar cada vez mais autodidata, porque a informação está na palma da mão. Então é bem importante a escolha do cimento, trabalhar com um cimento que você domine ele, que te dê o resultado que você precisa, porque nada adianta um trabalho bem feito, bonito e que não foi colocado de uma forma adequada, né? Então essas eram minhas dicas de cimentação, espero que eu tenha contribuído e dê o feedback, segue a gente aí, me segue nas redes sociais, no meu canal no YouTube e até o próximo vídeo.